Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectador. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana, estamos em direto, Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode acompanhar em diferido aqui na Rádio Savana 100.2 aos sábados às 12, aos domingos às 21 horas e também na televisão independente de Moçambique aos domingos, segundas e quintas às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Bem disposto num dia em que correu um rumor que dizia que o nosso comentador foi baleado. Bem, está aqui a fazer a prova de vida. A prova de vida só faltava tirar a minha perna para mostrar que o pé também está intacto, não houve nenhum baleamento do meu pé. Não, é assim, sem querer menosprezar esses ataques e essas ameaças, de algum modo isto faz parte da nossa profissão. E essa não é uma profissão só para ir às recepções, a recepção a profissão do croquete, como dizia o saudoso Ricardo Rangel. Há riscos, há ameaças inerentes à nossa profissão e, sobretudo, em momentos de crise. A nossa sociedade vive alguns momentos de crise, vive alguns momentos de paixões extremadas. Exatamente, eu compreendo que esses setores mais extremistas fazem, eu diria, estas brincadeiras de mau gosto, mas quase todas as semanas há este tipo de ameaças que eu tenho que desvalorizar e desqualificar, mas também tenho que tomar nota porque sou Porque humano. quem lança tem um objetivo, sobretudo num ano complicado e difícil como este, quem lança tem um objetivo, talvez é um balão de ensaio para qualquer coisa. Absolutamente, e é intimidatório. É assim, nós, no nosso grupo editorial, temos determinados objetivos, temos uma linha de independência que eu acho que é forte, que é abraçada pelas nossas relações, e acho que isso incomoda muitas pessoas, e incomoda pessoas que neste momento se sentem desconfortáveis pelo curso dos acontecimentos. E isto não é um fenómeno de Moçambique, é o fenómeno de muitas sociedades, quando essas sociedades entram em ebulição, entram em convulsão, entram em confrontação social e política. Portanto, é assim que eu tento perceber estes episódios e estes acontecimentos que, claro, são muito desagradáveis. Eventualmente, as nossas telefonias móveis faturaram um bocadinho mais porque funcionou muito ao longo do dia a solidariedade, os telefonemas, as mensagens, porque também há este lado mais simpático. Em momentos como estes, as pessoas querem transmitir solidariedade, força, testemunhar amizade, e isto são coisas muito importantes. Mas pronto, este é o nosso trabalho, é a nossa oficina, e nós temos que estar preparados para correr riscos. Muito bem, Fernando Lima. Senhores ouvintes e telespectadores, é um programa em que vamos comentar a exoneração da vice-ministra de Economia e Finanças, a senhora Maria Isaltina Lucas, e também vamos olhar para a tomada de posse dos 53 novos indígenas, 53 autarquias. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana, Eduardo Mondlane. Bem, há muitas coisas interessantes que aconteceram esta semana. Por exemplo, eu estava a ver as últimas notícias, achei muito interessante o Ministro de Transportes pedir uma fronteira única para Machipanda.
apesar de eu ter dúvidas se isso vai acontecer, porque não vejo acontecer nada em Ressano Garcia, nem na Ponta do Ouro, nem me parece que esteja para tão já. Portanto, é mais um pronunciamento de intenções do que algo que vai acontecer, mas é importante, e era muito importante, que se avançasse em fronteiras de paragem única. Vejo também que o Pro-Savana, este programa agrícola muito controverso no norte de Moçambique, abrangendo Nampula e Uniassa, vai ser reequacionado. Significa que, afinal, os tais camponeses que não sabiam ler do Paulo Zucula, afinal, ganharam parcialmente as suas batalhas, ou seja, os três parceiros, Moçambique, Brasil e o Japão, estão dispostos a reequacionar todo este projeto, tendo em conta os protestos e a perspectiva da sociedade civil, a sociedade civil que desde o início se tem unido às comunidades camponesas e de pequenos agricultores destas províncias. Porquê Mondlane? Porque, assim, há esta tentação de simplificar o tema Mondlane este ano que comemora, que se assinalam os 50 anos da sua morte. Então eu achei que devia assinalar algumas facetas que são menos assinaladas. Um aspecto que me parece importante é esta faceta intelectual e de debate intelectual que personificava Mondlane. Nós temos toda a experiência dos movimentos de libertação da África Austral e há como que uma matriz comum a todos eles, que é o cultivar do anti-intelectualismo, a desconfiança que deve haver em relação aos intelectuais. Eu acho, pelo contrário, os intelectuais são muito importantes nos movimentos sociais, porque eles emprestam a sua massa crítica a esses movimentos de transformação social e são muito importantes nos movimentos de libertação. Portanto, muitas vezes esse anti-intelectualismo esconde muito do oportunismo político. E claro que Mondlane não viu nascer o país independente, mas morreu defendendo este intelectualismo, esta parte mais sofisticada do debate, inclusivamente da luta pela independência. E esta, também pela sua estrutura mental e pela sua estrutura intelectual e académica, o seu à vontade em desafiar os seus companheiros ao debate intelectual, que é outra faceta que também me parece importante quando há uma tendência autoritária nos movimentos de libertação em que é difícil desafiar-se o líder. Dois últimos aspectos que me parecem importantes. Mondlane, sendo uma pessoa que apoiou a luta armada, tentou negociar com Portugal uma solução administrativa para a independência de Moçambique, nomeadamente com Adriano Moreira, que era na altura ministro das colónias e que de algum modo parecia uma faceta mais liberal do salazarismo. Isto é muito controverso. No salazarismo havia uma ala liberal, mas a questão muito interessante é que nunca deixou de haver contactos com Adriano Moreira. Adriano Moreira, ao contrário de Eduardo Mondlane, ainda está vivo e a família Mondlane continua até hoje a ter uma relação de amizade e de alguma proximidade com Adriano Moreira. A outra faceta... O Adriano Moreira foi quem o Eduardo Mondlane escreveu. Exatamente. Escreveu a carta para... Exatamente. E, portanto, quer a viúva, quer os filhos mantêm uma relação de amizade com Adriano Moreira até hoje. A outra parte importante é a faceta, portanto, nos dias que correm há esta tentativa sempre iminente de diabolizar os americanos. É importante realçar que a administração Kennedy, a administração democrata de John Kennedy, teve uma atitude
de simpatia em relação à causa de Mondlane e da independência de Moçambique. Robert Kennedy, que era o irmão de John F. Kennedy, na procura, naquilo que é o equivalente à Procuradoria-Geral da República, embora ali é um misto de Departamento de Justiça e Procuradoria, defendeu o apoio material a Eduardo Mondlane. Esse apoio chegou a efetivar-se via Marrocos e Argélia. Portanto, os americanos apoiaram a Frelimo durante o tempo de Mondlane, a tal ponto que a administração portuguesa, numa faceta inédita em relação à Fundação Ford, fez uma pressão sobre a empresa Ford, a empresa dos carros Ford, para que a Fundação Ford, que tem um estatuto de completa independência em relação à empresa Ford, para deixar de apoiar a Frelimo, porque a Fundação Ford canalizava apoios para o Instituto de Moçambique em Dar es Salaam. E esse apoio, ou seja, a Fundação Ford só regressou a Moçambique já depois da independência. Portanto, são aspectos menos conhecidos, mas que eu acho que são importantes realçar, embora todos eles estejam dispersos em vários escritos sobre a personalidade de Eduardo Mondlane. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é a exoneração. Nesta quinta-feira, na tarde desta quinta-feira, o Presidente da República exonerou a Vice-Ministra da Economia e Finanças, a Maria Exaltina Lucas, que conjuntamente com Manuel Chang esteve profundamente envolvida na saga das chamadas dívidas ocultas. Ela, enquanto Diretora Nacional do Tesouro, assinou com Manuel Chang as garantias para a contração das chamadas dívidas ocultas. Fernando Lima, que leitura política é que podemos fazer desta exoneração? Bem, eu começaria por usar aquele lugar comum moçambicano. O Presidente não tinha como em não exonerar Maria Exaltina Lucas. E aqui a questão que se coloca é se este foi o timing perfeito. Mas parece-me que estava toda a direção da Frelimo e a direção deste país a gozar as férias do fim do ano. Aliás, foi um grande incómodo a detenção de Manuel Chang no dia 29 de dezembro. Ele que ia para o Dubai para férias, como muitos outros dirigentes moçambicanos dentro e fora do país celebraram as festas e portanto... E como se diz, muitos deles tiveram que anular os seus bilhetes de voo. Isso faz parte do vozear popular que diz que houve um quebrar de muitas reservas nessa altura. De qualquer forma, e temos que saber o que se passou nesta reunião histórica da Comissão Política do dia 24 de janeiro, porque é a partir do dia 24 de janeiro que acorda a Procuradoria, acorda o Tribunal Supremo, acorda a primeira comissão da Assembleia da República, a Comissão Permanente da Assembleia da República, tudo a toque de caixa. E há um comunicado da Comissão Política específico em relação portanto, significa que esta reunião, mais dia, menos dia, vamos ter o relatório completo do que se passou nesta reunião da Comissão Política, mas quer-me parecer que é importante em termos de o reanalisar dos impactos não só da detenção de Manuel Chang, mas também de todo o documento de acusação emitido a partir de um tribunal de Nova Iorque. Agora, quando se fala aqui do tempo, a questão é a seguinte: tudo o que se sabe em relação a Exaltina Lucas não é novo. Já sabíamos, estava no relatório da Kroll, a questão das assinaturas, a questão dos seus honorários na Ematum. Também sabemos que Exaltina Lucas foi crucial na reunião posterior à ida de Adriano Malayan a Washington,
quando veio cabisbaixo dessa reunião, depois de ter sido maltratado pela então diretora do Departamento África do FMI, e foi, de algum modo, Isaltina Lucas que salvou a honra do convento. Por ser conhecedora profunda do dossiê. Exatamente. Dizem-me que, mesmo no tempo de Chang, a operacional de toda a documentação, de toda a tramitação das papeladas das três empresas, ou do chamado projeto de defesa marítima, a figura central no Ministério das Finanças era Isaltina Lucas e não Manuel Chang. Mais, Manuel Chang tinha que dar a chancela política. A Isaltina Lucas era apenas diretora do Tesouro, mas ela era a figura central. Mas já depois do escândalo arrebentar, e num momento em que Isaltina Lucas, se não estou em erro, foi nomeada para presidente do Instituto Nacional de Estatística, se não me engano, ela voltou ao Ministério das Finanças, porque, não obstante Adriano Malayane ser o titular da pasta, ser vulgo o ministro das dívidas ocultas, como muita gente lhe chama, mas o dossiê dívidas ocultas continuou a ser gerido pela vice-ministra. Agora, a questão que tem que se colocar nos pratos da balança é se este sentido de utilidade que tinha e eventualmente continua a ter Isaltina Lucas como conhecedora deste dossiê se deve sobrepor à penalização política, que é manter Isaltina. Era um embaraço para o Presidente manter sempre foi. Portanto, depois do desfecho ou daquilo que aconteceu a 29 de dezembro, não havia, penso que não havia outra opção. E qual é aqui o cenário? O cenário é que, e tal como já dissemos em programas anteriores, o Tribunal de Nova Iorque promete 1 milhão de páginas. Ora, isto sugere o seguinte, que para além daquele texto inicial da acusação emitido, em que aparecem os seis moçambicanos, os co-conspiradores e os 3 indiciados, eventualmente outras pessoas e outros fatos estão arrolados. Então, um dos cenários de como todo o processo vai evoluir é que a justiça norte-americana vai subindo patamares no processo de acusação e de incriminação de instituições moçambicanas ou de individualidades moçambicanas. Portanto, há aqui como que um jogo político, um jogo de gato e rato, a ver quem é quem e como evolui o processo, ou, se queremos, um jogo de póquer. Mostra-me o teu jogo, eu mostro o meu jogo, e vamos ver quem tem o póquer de ases. Eventualmente, quem tem o póquer de ases é a justiça norte-americana. Portanto, de algum modo, a cabeça de Isaltina amansa a fera do outro lado do Atlântico. Agora, a questão é saber-se, será que só esta cabeça chega? Eu acho que não vai chegar. Vão ser precisas mais cabeças. Mas, para já, é isto que temos. Dos 16 nomes que foram enviados, dos gestores públicos que foram enviados pela Procuradoria-Geral da República ao Tribunal Administrativo, o nome dela está lá e ela continuava materialmente no governo. Vice-ministro não é membro do governo constitucionalmente, mas materialmente é. Ela continuava ali.
Fernando Lima, ao ser exonerada, coloca de mãos livres a Procuradoria-Geral da República para avançar muito mais e também ao Tribunal Administrativo e não quererem também cometer, entre aspas, o mesmo erro que cometeram com Manuel Chang. Absolutamente. Apesar de todas as asneiras cometidas, inclusivamente neste último acórdão do Conselho Constitucional, eu penso que continua a haver pessoas de bom senso, inteligentes, na administração pública e que compreendem perfeitamente que é mais embaraçoso mandar-se para uma inquirição na Procuradoria alguém que tem uma função governamental do que alguém que já foi, digamos, que lhe foi tirada essa chancela governamental. Por exemplo, na próxima semana, em princípio, a ex-embaixadora Amélia Sumbano vai a julgamento, mas ela é uma ex-embaixadora, não é embaixadora. Ou seja, já lhe foi retirada a carga política. Não obstante, mexe também que nas próximas meses há uma embaixadora também que pode... um embaixador estar envolvido em questões de dinheiros e de um uso questionável de quase $500 mil de dólares, segundo a acusação. Ela, neste momento, não é embaixadora. O antigo embaixador na Rússia não é embaixador. Por isso, aqui, agora, por exemplo, se está a questionar se é sustentável Helena Taipo continuar como embaixadora em Luanda. Mas a questão é, e isto é uma questão extremamente melindrosa, toda a gente, incluindo Manuel Chang, goza de presunção de inocência. Ou seja, não podemos começar a julgar na praça pública a embaixadora Taipo, mas os factos estão aí. Ou seja, quando eu digo os factos, significa publicamente há estas alegações contra a embaixadora e a mancha está lá. Por exemplo, as autoridades angolanas, inclusivamente ao nível político, e quando digo ao nível político não significa ao nível público, podem questionar o governo de Moçambique, como é que o governo de Moçambique mantém em Luanda uma pessoa que tem estas acusações, mas enfraquece claramente o trabalho da embaixadora em Luanda, que é uma das capitais com quem Moçambique tem relações de grande proximidade. Portanto, estas coisas, no fim do dia, têm todas de ser analisadas politicamente para evitar danos maiores à reputação, neste caso, à reputação do governo. Teria sido muito mais proveitoso e muito mais airoso há muito tempo o deputado Chang ter suspenso o mandato, ter renunciado ao mandato. Teria todo um outro impacto, um impacto que não teve. É um ex-ministro. Ou as autoridades de justiça moçambicanas terem avançado mais em relação aos americanos. Por exemplo, privar de liberdade de Manuel Chang aqui em Moçambique. Uma jogada para frente. Por exemplo, mas eu penso, e também já o dissemos aqui neste programa, que a montagem do filme até ao dia 29 de dezembro é que a novela das dívidas ocultas tem que ir para debaixo da carpete. E vamos todos ser felizes no fim do dia e ter muitos filhos e estarmos a bater palmas no nosso castelo de ilusões. Ora, a realidade
é muito diferente dos contos de fadas. E, portanto, no dia 29 de dezembro, acordámos todos com este grande pesadelo que é um ex-ministro da República estar detido e continua detido numa cadeia sul-africana. Fernando Lima tocava um pouco a questão da presunção de inocência. Também temos visto comentários contra o pagamento das dívidas vindas de setores muito próximos do antigo chefe de Estado, João Keshi-San. Antes foi Tomás Salomão e agora foi a vez da Luísa Diogo afirmar que o país não deve ser responsabilizado sozinho pelo pagamento desta dívida e criticou de forma muito forte o seu antigo colega Manuel Chang de ter usado o cargo de benefício para benefício pessoal. Como é que analisa essas movimentações? Como é que olha já o facto de Manuel Chang, muito antes de ser julgado, já falamos aqui, já está a ser completamente assassinado? Eu não pelos sei seus antigos colegas. Certo. Eu não sei se deveria haver mais prudência nesta questão da condenação de Manuel Chang, sobretudo por parte dos seus antigos colegas, que é uma crítica que se faz a Tomás Salomão, nomeadamente. Como é que o senhor vem a terreiro dizer aqui del Rei, quando até há pouco tempo não se conhecia o seu posicionamento? Claro que ninguém é ingênuo. Nós estamos no meio de uma grande convulsão política, numa convulsão política que muitas vezes vale tudo, que é possível usar tudo como arma de arremesso, e claramente não tínhamos ilusões que desde o início, quando rebentou o escândalo das dívidas ocultas, para além, por exemplo, da faceta jornalística que tem este caso, claramente o assunto foi utilizado como arma de arremesso político e está até agora a ser usado, e desde também do princípio que foi claro que não havia unanimidade na direção do partido dominante em relação a este caso. À medida que vão sendo expostas mais evidências, nomeadamente de eventuais ilícitos, mais essas fissuras e essas contradições são expostas. Portanto, penso que é a isto que estamos a assistir. Exaltemos a pátria, disse o presidente Guebuza. Como é que o viu? Bem, eu compreendo que o presidente Guebuza está numa situação difícil, porque mesmo que tenha sido enganado, mesmo que ele não estivesse por dentro de todos os detalhes, ele era o chefe do governo. Portanto, politicamente, assim como todas as coisas interessantes, positivas, os números, tudo o que aconteceu de positivo no seu mandato, ele é o responsável. Não obstante, não significa que ele estava com as mãos em todas essas realizações, mas ele é o responsável. Mas também tudo o que andou mal é da sua responsabilidade. E a política é muito cruel. É cruel neste sentido que uma pequena mancha consegue ocultar todas as coisas positivas que uma pessoa possa ter feito. Isto para dizer, e se não dissesse exaltemos a pátria, ia dizer o quê? Bem, podia ser mais antipático, não quero comentar esse assunto não me diz respeito, mas no passado disse perante a Comissão Parlamentar de Inquérito que, se fosse necessário, faria de novo. A questão, por exemplo, é de saber se ele conhecia todos os detalhes todos estes que vieram detalhes à tona agora. Que estão agora a vir à tona, manteria
manteria este tipo de discurso, porque é preciso contextualizar as declarações e seria oportunista descontextualizar aquela declaração que foi feita quando era algo de patriótico, pôr-se de pé um projeto de defesa marítima, e agora que continuamos a ter o projeto de defesa marítima, mas com uma componente muito forte de que alguém se aproveitou do projeto da defesa marítima, mas está inclusivamente a ser posta em causa se havia o projeto de defesa marítima e se a argumentação da defesa marítima não foi utilizada para enriquecimento ilícito de um grupo de pessoas. Portanto, acho que é muito difícil qualquer posicionamento do ex-chefe de Estado, mas não me pareceu muito feliz. Aliás, temos um coro de anedotas ao longo de toda a semana, exatamente em relação à exaltação da pátria, que é uma coisa que devemos ter respeito, veneração, mas que se banalizou a tal de exaltação da pátria. Passaste na universidade, exaltemos a pátria. Vais ao cinema amanhã, exaltemos a pátria. Quer dizer, em que ficamos? A pátria é uma questão muito especial na nossa cabeça, no nosso coração, nas nossas atitudes diárias, ou é uma coisa corriqueira não quero responder essa questão, exaltemos a pátria. Como dizia um comentador, não vamos exaltar o gangsterismo. Bem, é uma interpretação, mas digamos que o Presidente tentou fazer criatividade onde se calhar saía melhor na fotografia dizendo não quero comentar, não é o local apropriado. Aliás, se analisarmos bem todo esta pequena confrontação, chamemos-lhe assim, com o jornalista, ele começou por tentar dizer que não estava ali para discutir dívidas ocultas, para discutir assuntos de tribunal, estava ali para homenagear Mondlane, e depois a insistência dos jornalistas, e os jornalistas também são cruéis, mas essa é a função dos jornalistas. Os jornalistas não estão lá para pôr microfonezinho. Isso é dos regimes autoritários, do monopartidarismo, essas coisas, de que o dirigente, mesmo que ficou zangado com a pergunta do jornalista, depois telefona ao chefe de redação a dizer, dá uma punição a esse jornalista, fez uma pergunta como que eu não gostei. Há um jornalista que há uns anos fez uma pergunta a Marcelino dos Santos no aeroporto, nem conseguiu chegar à sua redação. Aquela esquadra que está ali no princípio da Acordos de Lusaka, aqui na capital, o jornalista ficou ali preso na esquadra porque fez uma pergunta que Marcelino dos Santos não gostou. Portanto, não vamos esquecer o tempo que passou. Felizmente, que estamos num outro tempo em que os chefes de Estado e os antigos chefes de Estado podem ser incomodados com perguntas que fazem parte das preocupações do público. Portanto, há que também fazer a diferença entre liberdade e libertinagem. Não me quer parecer que houve arrogância e libertinagem nos jornalistas que, com legitimidade, queriam saber a posição do ex-presidente sobre esta questão. Mas é assim que eles são treinados nas escolas de jornalismo. Ora, as escolas de jornalismo são feitas para darem ferramentas ao jornalismo. Não é na escola aprendem ficção e depois na realidade têm sempre uma mordaça na boca que não podem fazer estas perguntas incômodas. Muito bem. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta
a segunda e a última parte de Fernando Lima, dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar sobre a tomada de posse dos 53 edis. Fernando Lima tomaram posse nesta quinta-feira os edis dos 53 municípios, mas isto foi marcado sobretudo na eleição da mesa das Assembleias Municipais em locais onde a oposição detém a maioria, foi marcado por algumas traições, enquanto que a Renamo apoiava de forma aberta o MDM na cidade da Beira, onde o MDM acabou ganhando e controlando a mesa. Noutros municípios onde a oposição é maioria, tudo falhou. Isto é revelador de que a oposição ainda não está preparada para tomar o poder. Não só a oposição não está preparada, como revela alguma ingenuidade naquilo que nas democracias mais evoluídas corresponde a uma atitude natural, ou seja, das coligações eleitorais, coligações pós-eleitorais, coligações momentâneas para um determinado objetivo, que se trata do Parlamento, neste caso numa Assembleia Municipal. Nós estamos há pouco mais de 24 horas depois destas tomadas de posse, e claro que havia esta expectativa, onde a oposição tem a maioria, que houvesse, digamos, poder partilhado, ou seja, os presidentes dos municípios fossem do partido, neste caso da Frelimo, e, por sua vez, a Assembleia Municipal pertencesse à maioria, estivesse num outro partido ou num conjunto de partidos, o que pode forçar à negociação de determinadas decisões chaves no município, como também, claramente, e sejamos sem ambiguidades, também pode levar à própria ingovernabilidade do município, claro, caso haja uma ação de obstrução os principais instrumentos de governação à governação de um determinado partido. Estamos a falar de autarquias como Alto Moloco, Emunapo, Ribaue, Matola e Marromeu. Pondo de lado a controvérsia em relação, e eu não quero citar mais uma vez Juba Ayuba, que num texto também muito feliz diz que há edis que tomaram posse e que nem sabem como chegaram ao dia da tomada de posse, porque aquilo que os levou a esta situação esconde muitas manobras de bastidores, uma forma de dizer que chegaram à liderança do município através de manobras fraudulentas. Isto nem sequer é controverso, porque uma parte destes municípios foi alvo de contagens paralelas, e essas contagens paralelas davam a vitória a outro partido. Agora, o que é que se passou nestes municípios? Claramente, quando se esperava que a oposição tivesse a presidência da Assembleia, pelo somatório de votos do MDM e da Renamo, a vitória foi dada de bandeja aos candidatos da Frelimo. Por exemplo, na Matola, a Frelimo ganhou pela diferença de um voto, 30 votos contra 29. Ora, quem era o fiel da balança? Era o MDM, tinha 2 votos. Se o MDM tivesse dado 2 votos à Renamo, significa que a Renamo teria 30 votos e a Frelimo apenas 29. Claro que, pondo-me na pele do advogado do diabo, neste caso do advogado do MDM,
poderemos dizer, bem, o voto é secreto, podem ser Pode ter sido dois ou um membro da RENAMO que decidiu não votar na RENAMO. Os votos não estão marcados. Certamente, mais dia, menos dia, esta questão vai ser clarificada. Nomeadamente, se houve ou não acordos para estas votações, se há evidências de quebra de acordo ou de que o MDM deliberadamente decidiu votar com a Frelimo, se há deputados da RENAMO que traíram o seu próprio partido. Agora, a evidência é a seguinte: no único município em que a RENAMO tinha que votar com o MDM para garantir a presidência da Assembleia Municipal ao MDM, a RENAMO votou e deu a Assembleia Municipal à RENAMO. E nem apresentou candidato. Nem apresentou candidato. Ora, nas outras autarquias onde era esperado o inverso, isso não aconteceu. Ora, isto leva-nos a algum indício que, eventualmente, o MDM poderá não ter expresso o apoio à RENAMO, mas ainda passou muito pouco tempo para se poder fazer uma afirmação completamente clara sobre... Uma afirmação do tipo foi uma ordem que veio de cima para baixo, ou uma afirmação do tipo cada um negociou o voto? Terá que vir ao de cima. Ou seja, perante estas situações, a direção do MDM claramente terá que se pronunciar sobre isso, nomeadamente negando que tenha dado ordens para não se votar, ou que o entendimento era esse, mas que por outros motivos, inclusivamente empurrando a responsabilidade do apoio à Frelimo para a RENAMO. Ora, durante as eleições, isto não foi muito explorado na comunicação social, mas as máquinas dos partidos políticos têm essas evidências. Nos pequenos municípios houve negociações em relação a editais. Significa que responsáveis de mesas ligados a partidos políticos negociaram as atas de determinadas mesas no sentido de esses votos irem engrossar outro partido ou de se adulterarem os resultados numa determinada mesa ou num conjunto de mesas por premiação pecuniária, ou seja, não por militância, mas tenho este edital vale tanto, se me pagarem tanto, este edital passa para outro partido. Eu não vi isto escrito em nenhum jornal, mas a partir de conversas com as máquinas partidárias que concorreram nas eleições autárquicas, isto foi reportado, e isto foi reportado sobretudo nos tais municípios problemáticos. Outubro é o virar da esquina, já temos estes problemas. Há indicações de que houve um acordo negociado antes da morte de Afonso Dhlakama com o MDM, no sentido de haver uma coligação, união de esforços em 2019. Resta muito tempo para um trabalho e afastar as desconfianças. Muito pouco tempo e com mais estas achas para a fogueira. É que nós estamos distanciados
daquilo que aconteceu e daquilo que corresponde ao debate e ao relacionamento entre os partidos da oposição. Ora, estas desconfianças entre os dois partidos, os dois principais partidos da oposição, podem levar a outras conclusões, nomeadamente pôr em causa uma potencial coligação de esforços para outubro, nomeadamente no sentido de, por exemplo, o partido mais forte, que claramente é a Renamo, pensar que não precisa de todo do MDM para conseguir o voto. Ora, este tipo de percepção é completamente errado, porque, de acordo com as experiências eleitorais e de acordo com todas as análises que têm sido feitas, o voto no Centro-Norte é um voto maioritário da oposição, mas isso não significa que a Renamo, sozinha, leva tudo, consegue derrotar a Frelimo. Mas não há segundas voltas. Resultado, por exemplo, e isto é uma hipótese, os votos somados do MDM e da Renamo podem ser os votos maioritários, mas o cabeça de lista mais votado é da Frelimo. Ora, se não houver entendimento entre a Frelimo e a Renamo, quem vai de facto ser o governador de uma determinada província o governador será da Frelimo, não obstante a Assembleia Municipal ser dominada, a Assembleia Provincial, peço desculpa, ser dominada pela oposição. Aliás, é este triste espetáculo que à partida aconteceu nestes 4 municípios elencados: Alto Moloco, Emunapo, Marromeu e Matola. Está a esgotar-se esta coisa de disciplina de voto nos partidos? Nem sei se começou. Ao nível da Frelimo, claramente, e não tenho presente que haja incidentes de quebra de disciplina no partido Frelimo, mas em relação à oposição há vários incidentes que mostram que não, ou seja, em última análise, o estômago falou mais alto que a militância partidária. Isto faz-me lembrar, por exemplo, em 1994, quando houve muitos partidos a concorrerem às eleições, que os delegados destes pequenos partidos não votaram, por ingenuidade, não votaram no partido que representavam. E, portanto, no fim, na contagem dos votos, quando um determinado partido político, o Partido Liberal, teve 0 votos, isto significa que aquele delegado daquele partido que estava ali à frente de todas as pessoas, ele próprio não votou no partido que representava. Porque a expectativa é sempre: haverá alguém que vai votar pelo Partido Liberal. O que é facto é que ninguém votou, portanto o próprio delegado acabou por ser desmascarado, e isto não aconteceu nem 1, nem 2, nem 3 mesas de voto, aconteceu em muitas mesas de voto em relação a estes partidos políticos que de facto não tinham expressão eleitoral. Outro sinal, Fernando Lima, foi-nos dado a conhecer nas vésperas dessa cerimónia da tomada de posse de 53 e diz quando o MDM tentou, via Conselho Constitucional, impedir que Manuel de Araújo reassumisse o município de Quelimane. O MDM ficou mal na fotografia, mais uma vez, nesta digamos situação. que é uma reincidência. Não sei se isto é freudiano, de alguém estar a tentar, não sei se é assassinar o pai, o filho ou a mãe, mas o que é certo é que o MDM aparece associado também
à petição do próprio governo que quis passar por cima da Constituição, que estabelece que os acórdãos do Conselho Constitucional são, portanto, não são passíveis de recurso, são recorríveis. O Conselho Constitucional decide em plenária. Claramente, o MDM não ficou bem na fotografia, e se vierem a confirmar que membros do MDM não votaram, ou que violaram, sobretudo, que violaram a disciplina partidária ao não votarem com a RENAM, porque são duas situações distintas. Que não tinham indicação de voto para votar com a RENAM. Estão no seu direito. Outra situação é que tinham indicação de voto e, pura e simplesmente, violaram a disciplina partidária. E vimos também que este recurso extraordinário, interposto pelo Conselho de Ministros e também pelo MDM, foi libertado no dia em que, ou melhor, um dia antes, em que apoiantes de Manuel de Araújo saíram à rua para protestar contra uma tentativa de querer afastar Manuel de Araújo na tomada de posse, e depois houve aquela violência policial. Imagine, Fernando Lima, se tivesse saído um não do Conselho Constitucional, seria um banho de sangue aquele mar. Bem, eu iria começar por um outro elemento muito interessante. A data do acórdão é 1 de fevereiro. Portanto, o acórdão é libertado no dia 6, mas tinha a data de 1. Portanto, anterior à própria manifestação, a manifestação que claramente teve o dedo de Manuel Araújo ou da RENAM, e neste caso é a mesma coisa. Portanto, já antes, 24 horas antes, no sentido de baixar as tensões, o representante local do Ministério da Administração Estatal tinha feito saber que, sim senhora, Manuel Araújo irá tomar posse. Portanto, ainda não se sabia do acórdão. Portanto, isto, por vezes, dá a entender que foi tudo cozinhado politicamente. Inclusivamente, será mesmo que houve atraso do Tribunal Administrativo ou o atraso do Tribunal Administrativo possibilitando a validação da eleição em Climane foi para, de algum modo, por linhas tortas, se validar a legitimidade do voto popular em Manuel de Araújo, porque essa que é a questão de facto. Houve o Manuel de Araújo, goste-se ou não se goste dele, ele teve uma votação clara e inequívoca nas urnas a seu favor. Não vou aqui falar em cenários de sangue, apesar de Manuel de Araújo, numa intervenção que me pareceu talvez das mais radicais que ele fez até hoje, tenha dito que, se for necessário, vamos cobrir de sangue as ruas de Climane, de algum modo, emocionalmente, libertando toda a tensão que viveu esta semana deste saber, não saber se ou não tomar posse, mas acho que ao nível governamental se terá ponderado seriamente se era isto que se pretendia, ou seja, uma confrontação entre forças de segurança e apoiantes. E viu-se uma confrontação entre apoiantes de Manuel de Araújo e a polícia um dia antes da tomada de posse. Claro, e bem, a Zambésia tem um governador da Frelimo que é conhecido pela sua ponderação e pela sua tentativa de ter sempre uma boa relação com o edil da oposição. Já vimos, aliás, a oposição
teve experiências com 2 outros governadores e foi sempre uma relação muito de confrontação, como aliás foi a relação de confrontação na Beira entre Davis, por exemplo, e Helena Taipe. O governador da Zambésia e também o governador de Nampula, eu diria, nunca, não há evidências que tenham uma atitude de confrontação com a gestão do município, das suas capitais. São do mesmo partido, mas têm uma postura diferenciada. De qualquer forma, e voltando à violência policial, eu acho dramático mas também uma lição política profunda que uma parte dos membros da Assembleia Municipal que tomaram posse esta quinta-feira em nome da Renamo foram pessoas que saíram da prisão, literalmente saíram da prisão para irem tomar posse. Portanto, muitas vezes há esta exaltação das pessoas da Frelimo que sofreram, que estiveram nas prisões. Não são só as pessoas da Frelimo que sofreram a prisão, neste caso. Aliás, há um documento de soltura da Procuradoria em relação às pessoas que estavam na prisão, o que demonstra que, pelos vistos, os ilícitos de que estavam acusados não mereciam o seu encarceramento. E uma pessoa sai da prisão para uma tomada de posse no Palácio ou nos espaços do Conselho, acho que é assim que se... Conselho Municipal. Que se diz, portanto, num cenário quase de filme. Isto habitualmente só acontece nas novelas. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre a exoneração da vice-ministra de Economia e Finanças, Maria Exaltina Lucas. Olhamos também para a tomada de posse dos 53 DIs, das 53 autarquias, e também um pouco do acordo do Conselho Constitucional que possibilitou que Manuel de Araújo tomasse posse em Quilimane. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, tendo hoje há 7 dias. Pontos de Fernando Lima.